Nem todo câncer de mama começa com caroço, e isso é o que faz as mulheres descobrirem tarde demais. Eu sei que isso pode parecer estranho, soar estranho, meninas, mas vocês já ouviram: ah, é só palpar, se tiver algum carocinho, vai investigar. Mas esse é um dos maiores erros na prática clínica que eu vejo, porque as mulheres se enganam com isso. O seu corpo demonstra sinais para você que tem alguma coisa de errada e não é o caroço que pode indicar isso na maioria das vezes. Porque o teu corpo começa a dar sinais, meninas, eles são sutis, diferentes. E tem um detalhe importante aqui: muitas vezes eles passam desapercebidos ou você não faz ideia que podem ser eles. Agora pensa comigo aqui: você se olha no espelho, se palpa todo dia e de repente você sente que algo muda. Não é um caroço, mas é uma sensação estranha, é algo que não está normal. Você palpa e fala: meu Deus, tá diferente, mas não é algo que incomoda, você não sente dor, por isso você fala: ah, já vai passar. E é exatamente aí que uma coisa muito séria pode passar desapercebida. E, na prática clínica, isso pode ser muito comum e causar um problema lá na frente. O primeiro sinal que muitas vezes as pessoas ignoram é a mudança da pele da mama. E eu não estou falando de um machucado, de uma lesão que você olha e fala, nossa, é isso aqui. Não, estou falando da textura, meninas. Muda a textura da mama, você sente que essa textura mudou, que está diferente do normal, não está tão liso. Isso pode ser um sinal muito precoce de indicativo de câncer. Às vezes a pele fica mais grossa, aspecto de casca de laranja, e você não sente dor, não incomoda tanto, e à primeira vista você pensa, ah, não é nada. Isso pode ser um sinal precoce de um problema lá na frente. Outro ponto que merece atenção e você sempre tem que entender se aparece é a vermelhidão. Eu não estou falando daquela vermelhidão que vai e vem da tua mama, aquela irritação, aquele eritema, não. É aquela vermelhidão que aparece na mama de uma forma assim um pouco discreta, não é uma inflamação que pega a tua mama inteira. Pouca e ela não some, ela fica ali persistente, não dói, mas você sente, você põe a mão, sente que está mais quente ali naquele região de mamilo e não passa, passa um dia, um mês e você sente que essa vermelhidão persiste na tua mama. E sabe o que que acontece quando não passa, meninas? Você acha que é uma alergia, uma irritação e você não vai ver, você deixa passar, passa às vezes uma pomadinha ali, um Dersane, um Andouba, vê se está tudo certo e a vermelhidão persiste. Então, se a vermelhidão persistir, vale a pena você investigar porque sim, deve ter alguma coisa além dessa vermelhidão que mereça uma investigação. Agora aqui um sinal que pode confundir muito, mas esse sim, muito perigoso, que é a retração do seu mamilo. Então, você sempre teve, nossa, doutor Pedro, como assim? O que que é isso aí? Meninas, você sempre teve os mamilos para fora, tá? De repente, um deles, não os dois, um deles começa a retrair, ele vai para dentro. Então, e ele não volta, ele vai retraindo devagar, daí você tenta manusear, palpa, ele não consegue mais voltar à posição normal. Por quê? Porque essa retração está acontecendo porque pode ter algum tipo de célula ali maligna que está ocasionando um câncer. Então, retração do complexo mamilar é sim um tipo de sinal muito importante e perigoso e merece atenção. Mas, doutor, mesmo sem dor, mesmo sem nódulo, sim, menina, sem dor, sem nódulo, se está retraindo um dos mamilos e nunca foi assim, não teve bico invertido e de repente começou a ter, sim, tem que investigar para ontem. E tem um sinal que ninguém associa com câncer e ele é muito perigoso. É a saída de líquido do mamilo. Nossa, como assim, doutor Pedro? Quando acontece de um lado só, meninas, sem você apertar e sai um líquido tipo água de rocha, numa cor mais cristalina, assim, não é leite, e isso é preocupante. Por quê? Porque se você não apertou, tá de um lado só e tá nessa coloração que não é o leite, pode ser algum tipo de célula maligna que esteja ajudando a produzir e empurrar esse líquido pelos ductos lactíferos ali para sair com esse aspecto de água de rocha. É tipo de sintoma perigosíssimo que indica um câncer precoce de mama. Então, você sim tem que investigar quando tem aquela água de rocha que a gente fala saindo. E digo para vocês, mesmo se você tiver um sintoma desse, muitas das vezes você não vai sentir dor, entende? Porque é perigoso e vale a investigação. Alguém já teve algum sinal e sentiu a necessidade de investigar? Deixa aqui no comentário se sim, eu quero saber. Agora, deixa eu falar de um sinal que causa muita confusão para todas vocês: a dor. Meninas, câncer de mama, de maneira geral, a verdade é que não dói. Aqueles cânceres maiores, tumores bem grandes, malignos, que tem muitos centímetros já na mama, esse sim, por questão de inflamação, de
empurrar as estruturas laterais da mama faz dor, mas um câncer pequeno normalmente não dói. Você pode sentir um desconforto leve, a palpação, mas aquela dor agoniante, isso não acontece. O que você tem que prestar atenção é aquela dor estranha que vai e volta no mesmo lugar, você pensa que parece hormonal. Se você sente que tem algo estranho e você não tem certeza, vá investigar, meninas, porque o seguro, nessa hora, morre de velho. Então, na dúvida, investigue para ter certeza que não tem nada ali que possa estar ocasionando essa dor. Mas na maioria das vezes, o câncer de mama é indolor. Ah, doutor Pedro, depois eu vejo. Meninas, nunca se esqueça que esse depois, às vezes, pode custar muito caro para você. E agora eu preciso falar uma coisa muito importante aqui. Desses sinais que eu comentei com vocês, nenhum deles isoladamente causa, ou quer dizer que você tem câncer, mas também nenhum deles isoladamente deve ser ignorado. Se você tiver qualquer tipo de sinal, dos que eu comentei aqui, você tem que sim investigar. Ah, mas e a idade? Que exame que eu tenho que fazer? Normalmente os exames que nós fazemos para investigar câncer de mama inicial é uma ecografia mamária e uma mamografia. Esses 2 exames conseguem sim complementar um ao outro, dar a sua classificação do BIRADS. O BIRADS é uma nota que se dá para o tipo de nódulo ou o tipo de alteração, e se há a necessidade de investigações maiores, como realizar uma biópsia do nódulo ou de determinada área, conforme necessidade. Ah, como funciona o BIRADS? Para vocês entenderem, essa escala de 0 a 6, sendo 0 inconclusivo, precisando de outros exames para aprofundar a investigação, 1 e 2 entra na rotina padrão, que é a cada ano de mamografia e ultrassom, a depender da idade, nas mulheres acima de 40 anos. 3, você faz um segmento de 6 em 6 meses por 1 ano e meio, na real. Daí, a partir de 2 anos, volta a anual, se mantiver o BIRADS 3. 4, 5 e 6, todos eles têm que investigar mais aprofundadamente, grandes chances de ter algum tipo de célula maligna, faz biópsia, se confirmado o diagnóstico por biópsia, aí nesse caso avalia a necessidade de cirurgia, quimioterapia, radioterapia, tá bom? E eu falo para vocês, meninas, façam as ecos, façam a mamografia conforme a orientação do seu médico se tem suspeita, porque os cânceres que são descobertos cedo, que é um ponto que pouca gente fala, eles são tratados de forma rápida, precoce, você não sofre, você tem uma qualidade de vida excelente e expectativa de vida tão alta quanto de qualquer pessoa. Se você deixar problemas maiores para soluções tardias, aí fica mais difícil mesmo. Tá bom? Então, a partir de hoje, comece a observar como está a tua pele, se tem alguma vermelhidão, se tem alguma retração, se está saindo algum líquido. Veja os sinais que o teu corpo está mandando, porque o seu corpo fala, basta você querer ouvir. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer mudança, qualquer coisa diferente, não espere, não ignore esses sinais. Passe no seu ginecologista, mastologista para uma avaliação e investigar que está tudo bem com você para você ficar tranquila. Espero que essas dicas tenham sido úteis. Se você tem algum sinal, procure sim um médico para avaliação. Não esqueça de curtir, dar like no canal, se inscrever. Não esqueçam de ver os meus vídeos sobre saúde da mulher de maneira geral e as minhas lives de perguntas absurdas da internet toda semana. Beijos, abraço a todas, tchau, tchau.